noite. Vamos tentar conversar com a Thaís. Então, a Thaís Martinez, a gente fez uma tentativa agora, mas a conexão estava ruim. Eu vou tentar de novo. A gente está perdendo uns minutinhos aí, mas qualquer coisa a gente faz uma live em outro momento. Oi, B. Oi, Ru. Vamos esperar ela entrar, que daí ela vai solicitar ali para participar ao vivo. A Thaís Martinez, então, é advogada, palestrante e empreendedora social, com especialização em direito penal e interesses transindividuais. Oi, Paula, tudo bem? Ela é deficiente visual desde os 4 anos de idade, tá? Foi conselheira do Conselho Nacional de Assistência Social, membro da Comissão de Direitos das Pessoas com Deficiência da OAB, e também voluntária das relações institucionais do Instituto Magnus Cão Guia. Inclusive, eu falei um pouquinho com ela ali, a Sofia vai participar da live. Eu coloquei a minha gata aqui agora há pouco, não sei quem estava ali acompanhando no início, mas a Mila não para quieta, quer entrar, quer sair, ela não pode ver porta fechada. Eu nunca vi, meu Deus do céu. Vamos ver ali. Oi, Edu, tudo bem? Vamos ver se ela entra aqui. Ai, como é sensível esse touch, meu Deus do céu. Então, a gente vai conversar com a Thaís, que é super, super legal. Já deixei aqui a página dela. Ai, tem tanto assunto, eu disse para ela que a gente fala às vezes que é 1 hora, vai levar 1 hora e tal. Quando tu vê, já passou o tempo. E agora a gente já perdeu uns minutinhos aí, mas aí fica o compromisso de a gente conversar uma outra vez, ficar aí os 57 minutos, às vezes 59, que eu vou correndo no final para salvar, para ficar para vocês depois a live. Vamos ver, a Thaís vai entrar ali. Até isso, né, é uma questão em pauta para gente, a acessibilidade no Instagram. Porque se fosse pelo computador, a Thaís entrou. A gente viu, Thaís? Eu tô falando aí da dificuldade da acessibilidade pra gente, né? Poder conversar agora, porque o Instagram não tem. Até a gente pode começar por aí, né? Tem bastante assunto pra gente falar, mas isso aí já é um assunto pra gente começar, que é essa dificuldade de uma pessoa que tenha deficiência visual ou baixa visão poder participar de uma live, né, com essa questão da acessibilidade. Vamos ver se ela me chama. Eu tentei solicitando para ela, mas lá ela não consegue na tela do celular. Como ela tem essa deficiência, ela não consegue visualizar. Então teria que ter um software, alguma coisa, ou o Instagram ter alguma ferramenta ali disponibilizar para que ela pudesse ver onde está, sentir, perceber onde está esse ícone, ou enfim, algo que ela pudesse aceitar a minha solicitação. Tu tá mandando já, Thaís, a solicitação? Só coloca ali para mim se tu enviou, que ela disse que enviou a solicitação, mas que eu não recebi. Talvez não tenha sido isso, talvez tu tenha, vamos ver. Agora sim. Agora vai. Vamos lá que vai dar certo. Agora vai dar. Tô só aguardando ela entrar. Ela às vezes dá um delayzinho. Thaís está em São Paulo, tô aqui em Garopaba, Santa Catarina. Tá indo pelos ares aí. Só falta. Já me mandou e eu já cliquei ali para aceitar. Então vamos ver. Senão é realmente a internet hoje está complicada. Gente, que sufoco! Viu só que loucura? Gente, tipo, oi e tchau, né? Oi, tchau, né? Não, ó, nós temos Nossa! 29 minutos para falar agora, mas a gente vai fazer uma nova live para.
E olha, já vamos começar por aí, né, Thaís? Olha o que foi a dificuldade para te poder acessar uma live no Instagram. Vamos puxar a Não, orelha lá. com certeza. Bom, Cris, primeiro deixa eu. Bom, primeiro de tudo, agradecer, né? É um enorme prazer falar com você de novo e confirmar se o posicionamento da câmera tá tudo bem, porque eu fiquei nervosa aqui, mexi em tudo. Então. Tá tudo perfeito, tá tudo perfeito. Ai, Tranquilo. eu, Cris, mas então, acho que é bem como você falou, a gente pode começar por aí, né? Como que, assim, por um lado, a tecnologia, até a Sofia está feliz aqui comemorando. A Eu quero Sofia é ver minha ela. cão-guia atual. Claro, a gente E tem que assim, mostrar ela. a tecnologia, acho que foi uma grande conquista para quem tem deficiência, principalmente visual, né? Por esse acesso à Uhum. informação, mas nos últimos tempos a gente está vendo um retrocesso, aliás, parece que entrou na moda, né? Alguns retrocessos, porque realmente, né? Então você vê o Instagram, inclusive teve um movimento muito forte semana passada, e aí eles fizeram uma atualização para melhorar um pouco, mas você viu que não melhorou tanto, né? Não Mas melhorou. enfim, estamos aqui. Ai, que bom, que coisa boa. Que maravilha. Thaís, é uma alegria imensa conversar contigo, né? Eu que tive a oportunidade de te conhecer lá em Porto Alegre, quando eu ainda morava lá, já faz 4 anos que eu tô aqui em Garopaba, quando tu foi lançar o livro, que eu acho que é a origem de tudo na tua vida. Eu vou tentar mostrar para as pessoas, ó, a minha vida com Boris. Tem até o autógrafo da Thaís e do Boris. Olha que legal. Ah, que ótimo! Coisa mais querida, né? E foi uma alegria te conhecer e agora tá te encontrando virtualmente, né? Isso é uma coisa legal da tecnologia que não tem distância para ela, né? Então tá possibilitando Verdade. agora a gente poder conversar, né? Que a gente já tinha feito essa pauta anos atrás com o programa, mas agora a gente então tá tendo essa oportunidade. O que que eu quero? É A gente tem tanta verdade. coisa para conversar, né, agora em menos de 1 hora, mas eu queria justamente começar conversando contigo sobre essas rotinas que mudaram na nossa vida, né, com essa questão do isolamento social, né? O que que mudou assim na tua rotina? Porque agora tu tá dependendo mais ainda das tecnologias para poder, até eu vi tu colocou ali a questão dos exercícios que, né? Hoje as pessoas estão botando muita live de exercício, tem vídeo e coisa. E como é que é para uma pessoa com a deficiência, né? Exato, né? A gente acaba perdendo um pouco justamente por não ter essa preocupação no geral, né? Na hora que as pessoas fazem um vídeo, de incluir as pessoas que têm uma deficiência visual ou uma deficiência auditiva, né? Uhum. E aí é o que eu falo, né? Às vezes, claro, em alguns casos é muito grave quando a gente fala de um vídeo do governo, por exemplo, que não tem acessibilidade, né? Um vídeo do Ministério da Saúde para ensinar como lavar as mãos e não ter acessibilidade é uma coisa inadmissível, né? Mas, por outro lado, os vídeos, né, vamos dizer, das pessoas comuns, às vezes não têm acessibilidade simplesmente porque, como falta essa inclusão desde lá da base na educação, a pessoa não lembra, né? Então, Sim, a exclusão gera mais exclusão, né? Uma coisa é, leva a outra. com certeza, é bem isso. E aí tu comentou ali, primeiro que eu vi que tu luta boxe, estava lutando boxe, achei o máximo. Eu fiz umas aulinhas, né? Eu fiz umas aulinhas. Que Eu, legal. é Antes bem da pandemia. importante. Bem importante, né, essa questão da atividade física. Mas assim, Oh, Cris, devo confessar que assim, nas 2 primeiras semanas, nossa, eu tava um exemplo, sabe? Fazendo exercício todo dia em casa, e era aeróbica, atividade aeróbica, agachamento, abdominal. Depois a coisa começou a complicar. Acho que a gente vai somos ficando duas, meio. somos Ai, duas. pois é, né? Acho que a maioria. Acho que a Meu gente vai Deus. ficando meio afetado, né, por essa coisa do confinamento, né? Não é uma coisa simples para o ser humano, né?
Não é, é um desafio mesmo, né? E o pior é que a gente para de fazer exercício e começa a comer mais, né? Meu Deus, o Nossa, resultado eu não quero presente. nem ver. Bem-vinda ao clube. E assim, olha, e aí acho que tem uma outra questão também, né? A Cris falou da tecnologia, e aí, assim, eu não sei você, mas, tipo, num momento também eu estava toda fazendo comida em casa, tal, aí de repente começa a recorrer aos aplicativos de entrega, né? Mas nem todos são acessíveis também, viu? Então tem essa, né? Mas acho que talvez também com o tempo essas empresas vão começar a entender que elas estão perdendo um nicho de consumidores, né? Então não é só a questão da responsabilidade social, mas de mercado mesmo, né? Com certeza, imagina. Isso tem que ser visto de uma outra forma, né? Realmente, a inclusão ela está muito longe de acontecer ainda no Brasil como um todo, né? Em todas com todos os tipos de deficiência, de limitações também, né? Exatamente. Acho que a gente, sem dúvida, né, a gente teve muitos avanços e tudo, mas como eu falo, às vezes a gente se assusta, né? Porque a gente vê que se volta a discutir questões que a gente achava que já estariam superadas, né? Então, por exemplo, recentemente, acho que no ano passado, eu tive que, de novo, né, mobilizar, pedir o apoio aí da imprensa, tal, por conta da questão dos aplicativos de transporte, né, particular, que estavam se recusando a levar as pessoas com deficiência visual e seus cães-guia, né? Então, assim, se fala, Nossa. nossa, gente, sério, que 20 anos depois eu vou ter que voltar a discutir essa questão, né? Eu tive tem um amigo também que, olha só, né, super feliz porque nasceram os filhos dele, gêmeos, e aí foi ele registrar, ele é deficiente visual. E aí ele foi registrar no cartório os filhos gêmeos e qual a surpresa dele quando chega lá e a pessoa no cartório fala que ele não pode registrar sozinho, que precisa de algum acompanhante, né? Então, assim, a pessoa não pode exercer o Meu. papel de paternidade, né? Uma coisa muito absurda. Ele conseguiu reverter a situação, porque ele é advogado também, né? E argumentou em relação às normas, mas a gente sempre fica pensando, né, Cris? Quer dizer, se eu passo por isso, o Regis, que é esse meu amigo, né? As pessoas que têm maior conhecimento, imagina as pessoas que têm deficiência e que não têm todo esse acesso à informação, né? Tá louco. As pessoas nem saem de casa, nem saem de casa Exato. por essas limitações, né? Elas não têm acesso à informação e acabam ficando em casa, fora de todo esse sistema e não aproveitando os aparelhamentos que existem, enfim, as coisas É. da vida como qualquer cidadão, não exercem a sua cidadania. Exatamente. E por uma restrição que não tem mais sentido de existir, né? Porque você já tem toda essa tecnologia que viabiliza isso na prática, né? Sim, com certeza, com certeza. Thaís, o teu sonho sempre foi ser advogada e isso, de certa forma, facilita um pouco até esses trâmites, assim, quando tu sente que tem essa barreira, tu vai lá, tem um amigo que é ou não. Tu acha que, por exemplo, agora eu acho que são 15 anos da lei, né, do cão-guia. O que tu poderia Exato. dizer que avançou? Porque agora mesmo a gente falou num retrocesso aí, né? O que tu Uhum. acha que mudou nesses 15 anos? Tu que foi a precursora disso, né? Até se tu Uhum. quiser comentar como é que começou tudo isso na tua vida lá. Uhum. Eu acho assim, sim, tem alguns retrocessos, mas como eu falei, tem avanços muito importantes, né? E nesse caso do cão-guia, que começou porque eu, quando recebi meu primeiro cão-guia, que foi o Boris, né? Tive que enfrentar um processo judicial contra o metrô de São Paulo, que não queria me deixar entrar com ele. E aí foi, né, aquela coisa e imprensa, judiciário, Ministério Sim. Público, todo mundo envolvido, né? E aí eu resolvi trabalhar com mais algumas pessoas para que a gente conseguisse aprovar a legislação, né? Primeiro aqui em São Paulo, em 2001, e depois
ampliamos isso para a esfera federal em 2005, né, garantindo esse acesso das pessoas no Brasil inteiro. Né? Então, eu acho que esse ano é bem importante, acho que a gente tem que comemorar, por quê? Porque foi uma iniciativa que partiu da sociedade civil, né? Isso é uma coisa que eu tenho dito muito para as pessoas, muita gente tem se queixado, né? Não sem razão, né? De tudo que a gente tem visto no Brasil, mas assim, a gente precisa se lembrar que nós temos um poder de fazer, de transformar aquilo que a gente quer que seja diferente, né? Nós podemos ser protagonistas dessa história. Aliás, não só podemos, como, no meu entendimento, acho que devemos, né? A gente tem que praticar essa cidadania mais protagonista, sabe? De exigir os nossos direitos, de fazer proposições mesmo, né? De leis ou políticas públicas que a gente acha que são importantes. E aprender, acima de tudo, né, Cris, que é algo fundamental da democracia, é dialogar, né? E a partir desse diálogo, construir soluções que sejam mais amplas, né? Soluções. A democracia não é uma briga, né, de um time contra o outro, onde um ganha e o outro perde, né? No meu ver, a democracia ela é uma construção em que você encontra soluções que atendem a todas as pessoas, né? Que deixa todo mundo se sentindo parte daquela sociedade. Esse é o grande desafio, né? Sim, certamente. Thaís, deixa eu ver. Eu quero que tu conte um pouquinho da tua experiência hoje no Magnus. A Sofia tá por aí agora? Ou tá mais longe? Peraí. Sofia, vem cá. Vem cá. Eu quero que tu mostre. Ó, ela é meio interesseira, então eu tô aqui com um biscoito. Olha lá. Olha que amor, coisa querida. Apareceu? Apareceu, bem direitinho. Eu até quero reiterar, ratificar uma coisa aqui que eu falei, né, que eu tinha a assinatura do Boris no livro, mas não, era do Diesel, que foi quem eu conheci. Era do foi Diesel. É verdade, não era verdade. No lançamento era o Diesel que estava comigo. Era o Diesel que estava contigo, que é o segundo, e agora a Sofia é o terceiro cão-guia. Até aproveitar isso, cada um deles deve ter a sua personalidade, deve ter te deixado marcas diferentes, né, desse relacionamento, né, Thaís? Nossa, totalmente, Cris. É uma coisa surpreendente, assim, como eles têm a própria personalidade, sabe? Então as pessoas acham que são assim, são treinados, né? E são todos iguais. Doce ilusão, sabe? Eles são muito. Olha lá. Não, amor. São seres sencientes, né? Ai, coisa querida. Viu? Olha. Coisa linda. Mas ela é enorme também. Eu lembro que o Diesel era bem fortinho. Ela parece ser bem. Ela tem 4 anos, né? Não, mas ela é até bem pequena, viu, Cris? Acho que na câmera que dá essa ideia. Mas para um labrador ela é até pequena. Mas assim. Fala deles que eu quero falar. Quero que tu conte uma experiência dessa semana que tu colocou no Face, que eu achei o máximo. Dessa relação, dessa proximidade. Os animais de estimação, eles entendem demais a gente, né? Não, e a Sofia, impressionante. Nossa, é uma convivência incrível. Conta isso para as pessoas que não têm nem ideia. Eu vou até então, aproveitando aí a sua pergunta, contar uma historinha de cada um deles, né? Legal. Então, começando essa da Sofia, que foi dessa semana, que eu compartilhei, né, no Face, no Insta, eu saí para fazer, todos os dias eu saio com ela, com máscara e tudo, para fazer uma caminhada, porque é necessário, né? Claro. E daí, assim, eu procuro, como eu sinto que ela tá um pouco entediada também, sabe, Cris? Sim, imagina. E aí, imagina, né? Ela saía todos os dias para ver um monte de gente comigo. Eu ia para academia, ela ia para o tribunal, né? Para as palestras. Então, enfim, agora sou só eu e ela aqui em casa, né? Que loucura, e aí, enfim, então eu procuro cada dia mudar a rota, sabe? Fazer um caminho diferente, né?
E nesse dia eu decidi uma rota, num determinado ponto pedi para ela virar à esquerda, ela virou, a gente começou a entrar na rua. Depois de uns 5, 10 metros, eu lembrei que, na verdade, a rota que eu tinha planejado, eu teria que ter andado mais uma quadra, né? E Aham. aí eu pensei, falei, sabe quando você fala com você mesma, né? Fiz assim, fiz besteira, né? Gente, na mesma hora ela virou 180 graus e voltou para o caminho que a gente estava. Então, Ah, assim, não. é muito impressionante, porque assim, né? Quando se falar um comando, ok, o cachorro foi condicionado, né? Mas Sim. não, né? Esse Nossa, entendimento, né? Essa comunicação e o processamento, né? Para mim existe um pouco de pensamento nisso, né? com certeza. Nossa, que sintonia incrível. É uma coisa quase que espiritual, eu diria assim, porque eles são seres muito avançados, né? A gente que se acha inteligente, né? Mas É verdade. realmente os animais surpreendem a gente. Acho Que que até coisa. porque eles estão muito presentes, que é uma coisa que é um desafio para a gente, né? A gente É, geralmente está fazendo uma coisa, mas pensando em N outras, e eles estão assim completamente presentes nas tarefas, nas atividades, em cada momento, né? E claro. aí, bom, te falei que ia contar uma historinha de cada, né? Com o Diesel teve uma história bem interessante também, porque os três vieram dos Estados Unidos ainda, né? E aí, o Diesel, antes de eu voltar para o Brasil com ele, eu parei alguns dias em Nova York, né? Ia ter uma reunião lá com uma instituição internacional e, enfim, aproveitei, né? Fiquei alguns dias lá. E aí eu estava na casa de alguns amigos, né? E todos saíram para trabalhar, estudar, enfim, e eu tinha a chave da casa, né? Então acordei de manhã e resolvi tomar café numa loja de donuts que tinha na esquina, né? Que eles já tinham me contado. E aí fui com o diesel, dei os comandos, tudo, né? E na hora de voltar para casa, eu resolvi dar uma volta com ele. Só que daí eu me lembrei, né? Eu não tinha celular lá, eu não sabia o número da casa, eu não sabia o endereço. Eu falei, gente, pronto, agora só falta eu me perder em Nova York, né? Com o cachorro, não era que eu já estava com ele há um tempão, né? Falei, bom, Diesel, agora o meu destino está nas suas patas, né? E aí falei, né? Bom, vamos para casa. Gente, aí ele foi. Aí daqui a pouco ele entrou assim e senti ele subir aqueles 2, 3 degraus, sabe, bem tradicionais daquelas casas americanas, assim, que tem, né, de você. E aí, assim, eu falei, gente, eu não acredito. E ele achou certinho, sabe, a Nossa, casa, né, mesmo que, nossa, era o primeiro dia que a gente, né, tinha saído. E então, assim, incrível, né, a memória deles. que incrível. E com o Boris teve uma história muito interessante também. Eu fui sair para dar uma volta com ele perto da minha casa, no bairro, né? E eu ia andando e meio que conversando, né, com ele. E daí eu peguei e falei assim: depois a gente vai passar na farmácia, né? Só que assim, a farmácia era basicamente no fim da caminhada, uma caminhada de uns 40 minutos, né? Então, quando faltassem uns 5 minutos para chegar em casa, era uma farmácia que eu costumava ir. E aí, ok, fomos indo. Quando chegou no meio do caminho, tinha uma rua que eu normalmente atravessava, mas ele me puxou para entrar nessa rua. E aí começou aquela briga, sabe? Que às vezes tem discussão entre a gente e o cão-guia, né? E eu, não, Boris, em frente, ele me puxando para o lado, não, em frente, e aquela coisa. Falei, quer saber? É só uma caminhada, vai por onde ele. Acho que ele quer conhecer outros lugares, né? E aí ele me levou nessa rua, e na esquina seguinte, ele entrou numa farmácia que eu nem sabia que existia no bairro. Ah, não, não pode. Não, gente, olha, é impressionante. Então, assim, não acho que seja uma coisa, nossa, como ele sabia que tinha farmácia, eu acho que é uma coisa, por exemplo, ele sentiu o cheiro, porque farmácia tem um Claro. cheiro muito característico.
Mas, assim, a capacidade de generalizar e entender que farmácia é farmácia e não importa se é essa ou a outra, né? Isso é uma É coisa genial. incrível, inacreditável, a inteligência desses animais. E normalmente os cães guia, eles são ou labrador ou golden, é isso? Existem várias raças, na verdade, que são ou já foram utilizadas, né, como cão-guia, mais de 20 raças. Mas o Labrador e o Golden hoje são os mais usados, né? Aqui no Brasil, mais ainda. Sim. E como é que é essa relação? Porque a gente sabe que ainda está longe, né, de as pessoas que são deficientes, que têm baixa visão ou deficiência mesmo, visual, cegos, enfim, terem acesso a um cão-guia. Eu tinha um dado aqui, eu não sei se ainda está esse, que seriam 200 cães no Brasil hoje. Eu não sei Aham. se esse número aumentou. E eu acho que, de repente, tu falando dessa tua experiência ali no Magnus, tu possa explicar como é que funciona isso. Então, infelizmente o número é mais ou menos esse mesmo, né? Algo em torno de 200 cães. A gente fala em torno porque, assim, não existe um controle oficial único, Sim. sabe? Mas é mais ou Aham. menos isso. Então, se a gente olhar, né, para o ano de 2000, quando eu recebi o Boris, que foi meu primeiro cão-guia, é um avanço, porque existiam menos de 10. Tá. Mas se a gente olha para o número de pessoas, não vou nem falar o número de pessoas com deficiência visual, que são mais de 500 mil, mas o número de pessoas que já se inscreveram, que estão numa lista de espera querendo um cão-guia, que é algo aí em torno de 2, 3 mil pessoas, né? É um número muito baixo, né? E aí a gente tem essa dificuldade das instituições de se manterem, né? E felizmente o Magnus veio para trazer um pouco mais de estabilidade, né? Uma instituição sustentável que, embora, claro, aprecie, né, vamos dizer, a colaboração de outras empresas, existe uma empresa por trás disso que a gente sabe que esse ano tem e o ano que vem tem também, sabe? Sim. E aí, claro, como a gente sempre fala, quanto mais empresas se juntarem a isso, mais pessoas poderão ser atendidas. Mas com isso, a gente já tem visto um aumento bastante expressivo no número de cães que são entregues todo ano, né? Mas a gente Uhum. precisaria aí de algumas instituições com esse potencial do Instituto Magnus para que todas as pessoas fossem atendidas, né? Pois é, porque também não é algo tão facilitado financeiramente para as pessoas, né, Thaís? Eu não sei É, se isso teria que ser já uma política pública de alguma secretaria de assistência social, de saúde, enfim. Como é que tu vê essa questão? As pessoas que não têm condições de ter um cão-guia, qual seria o caminho, fora essas não. instituições? Então, geralmente os cães-guia eles já são doados mesmo. Então, o Instituto Magnus, por exemplo, ele doa os cães. Então, é uma estrutura, nossa, incrível, que depois vale a pena quem puder entrar no site, né? Que é Instituto que, isso.org, né? Magnus com U. E aí lá tem, para quem pode ver, né? Tem um vídeo mostrando toda a estrutura, né? Então é incrível, é um lugar enorme, super bem estruturado. Tem um hotel onde as pessoas ficam hospedadas quando vão treinar com os cães. Tem a maternidade, né, com os filhotinhos, enfim. Então, nada disso é cobrado da pessoa que tem a deficiência visual. Mas é claro que o Instituto tem um mega custo para isso acontecer, né? Então, o que eu vejo que falta no Brasil, não precisa o governo, acho que o governo não deve existir para fazer tudo, né? Mas eu acho que falta uma medida, por exemplo, de o governo garantir mais incentivos para uma instituição, por exemplo, como o Magnus, que faz esse tipo de trabalho que comunitário, né? Sim. Né? Então, assim como a gente tem incentivos para ações culturais, esportivas, que são super importantes, nós temos essas outras ações, né? Como quando você entrega um cão-guia para uma pessoa, eu costumo dizer que é como se você entregasse a ela a possibilidade de voltar a enxergar um pouco, sabe?
Porque é isso, a Sophie, né, hoje, e os meus outros cães, enfim, ela enxerga por mim as coisas na rua, os obstáculos, né? Sim. Então, é isso. Ela passa a ser quase que uma extensão tua, né? Os cães guia, eles são praticamente fazem parte do corpo da É, pessoa. Ela é, né? Nossa. é exatamente isso, Cris. Fora o aspecto, os aspectos, né, indiretos, assim. Então, geralmente a gente percebe uma mudança na vida da pessoa que vai além dessa questão técnica, sabe, de melhorar a mobilidade, de te dar maior segurança, mas assim, a pessoa acaba melhorando a autoestima, a autoconfiança, né? Eu, depois que É. passei a ter um cão-guia, realizei sonhos, assim, como, por exemplo, ter coragem de morar sozinha, sabe? Por conta dessa Uhum. autonomia que eles nos trazem, né? Claro, com certeza. Que coisa querida. É um envolvimento, né? É uma coisa que ilumina o teu dia em todos os sentidos, né? É, Faz parte da tua vida e faz toda a diferença. Isso é uma relação muito legal, assim. Muito legal, linda de se ver, assim. não, exatamente. É difícil descrever para alguém que não teve essa experiência, sabe? Porque é o que você falou. É, é iluminar o dia, a vida da pessoa. E agora, assim, por exemplo, que a gente está, né, nesse isolamento, na quarentena, tal, como, né, para todo mundo não é fácil, né? Nós, seres humanos, somos seres sociais, né? Então, eu sinto muita falta disso. Agora, eu percebo que a companhia da Sophie, sabe, melhora muito o meu dia, né? Me traz muito mais alegria, mais tranquilidade, sabe? Claro, com certeza, não tem como ser diferente. Thaís, esse tempo de pandemia, a gente procura fazer o ócio criativo, né? A gente não consegue, porque é uma pessoa super ativa. Eu até queria que tu falasse um pouquinho do teu trabalho lá no tribunal, antes de eu chegar ali no teu artigo, que eu acho que as pessoas, de repente, que pegaram agora a entrevista, vão achar que tua relação é só ali no Instituto Magnus, ela é voluntária, né? Teu Uhum, trabalho sim, mesmo é na área jurídica. é isso. Eu trabalho atualmente no Tribunal Regional do Trabalho, né? Sim. E aí, enfim, também, né, graças a essa questão da tecnologia, eu consigo trabalhar com os processos, né? É, Uhum. infelizmente também, né, devemos dizer que poderia ser muito melhor, sabe? Poderia ser muito mais acessível, né, esse processo judicial eletrônico, de forma que as pessoas com deficiência visual pudessem ter muito mais autonomia para trabalhar, né? Aham. Mas já melhorou muito, né, do que quando era um processo físico, era praticamente impossível uma pessoa com deficiência visual trabalhar, né, dentro do judiciário, pelo menos nessa área de jurídica propriamente dita. Sim, com certeza. Bom, eu falei no teu artigo, né? Vou falar o título para as pessoas: A Pandemia, o Pedestal e a Ideia de Perfeição Absoluta, né? E tu já começa na primeira frase ali: fuja do pedestal como o diabo foge da cruz. E eu acho assim, numa sociedade que a gente, desde pequenininha, a tua mãe diz assim: não faz isso que é feio, faz isso que é Sim, bonito, te espelha no teu irmão, olha a nota dele, né? Aquela coisa, pelo menos eu vim dessa geração, né? Dessa comparação que muitas vezes é uma angústia, um sofrimento para a criança, principalmente quando tu tem irmão, né? Que tu é sempre muito comparado. Como é que foi falar sobre isso? Eu achei muito legal o teu artigo, tem várias questões aqui que eu grifei, mas já começando por aí, fuja do pedestal como o diabo foge da cruz. eu acho que isso é, como eu falo no artigo, é o duplo sentido, né, Cris? Tanto você não se deixar colocar num pedestal e não colocar ninguém também, né? Porque eu acho que É, tem dois lados. Você falou essa questão dos irmãos, né? E é bem isso. Eu, como irmã mais velha, né? E
eu perdi a visão com 4 anos, né? E sempre fui uma pessoa muito focada nos estudos, então eu ia muito bem na escola, sempre tinha notas muito boas, né? E aí acho que os pais fazem mesmo essa comparação que é às vezes perversa, né? E claro que com a melhor das boas intenções, né? Mas imagina no caso dos meus irmãos mais novos, né? Coitados, além de tudo, tinham que ouvir que, tipo, nossa, sua irmã que não enxerga tem essa nota e você, né? Então, essa aí já começa, né? Então, assim, não deixa de ser esse pedestal, né? E aí você faz o quê? Você distancia as outras pessoas, né? E assim, muitos outros momentos na minha vida, né? Eu assumi várias posições de liderança em diversos momentos, né? E você acaba ficando meio isolado, né? E assim, acho que as pessoas têm que entender que você assumir o protagonismo, a liderança é importante, mas as pessoas não podem esperar a perfeição, né? E eu vejo isso com consequências muito graves, por exemplo, na política, né? Você vê que as pessoas estão buscando um herói, né? Elas querem uma pessoa perfeita. E você sabe que eu lembro que minha avó, ela sempre falava uma coisa muito interessante, né? Ela falava assim, a pessoa faz 99, não fez 100, não serve mais, né? E é E eu, isso, né? A gente fica esperando, seja dos políticos, seja de um gestor, de qualquer pessoa, né, que assuma um protagonismo, as pessoas esperam que ela vá para a nota 10, né? Mas aí, como eu falo no meu artigo, gente, se for nota 8 já está ótimo, né? Ninguém é perfeito, ninguém vai conseguir acertar em tudo, né? E aí, como eu digo, o mais perigoso, né, Cris, é que quando você começa a dispensar as notas 8, porque você quer alguém que seja nota 10, você também está esvaziando esse espaço e abrindo o espaço, na verdade, para as notas 2, 3, 0, né? E você abre o espaço para as pessoas, como eu falo lá no fim do artigo, né? Pessoas suficientemente malucas ou mentirosas que geram nas pessoas essa ideia de que elas são as perfeitas, as salvadoras, e isso não existe, né? é verdade. Como dizia a minha mãe ou a minha avó, que nem Jesus Cristo, que foi perfeito, agradou a todos, né? Que, Exatamente. que poderia ser uma referência. Olha quanta questão tem aí, né? Sim, De sem crença, dúvida. né? De pontos de vista, né? E eu acho que esse momento ali, até tu refere, que eu até grifei, né? Uhum. É um momento para se olhar para dentro, né? Para a gente ver o que vai acontecer. Vão acontecer mudanças, a gente está mudando, por mais que a gente, algumas pessoas, sei lá, que estão achando que estão em casa, estão de férias, né? Estão, Uhum. eu não preciso do meu trabalho. Eu acho que tem que parar e olhar para isso de uma forma com mais seriedade, que é uma oportunidade. Eu acho que é o pulo do gato que a gente pode dar agora. É um clique para uma mudança que há muito tempo a gente precisaria fazer, que ainda não estava naquela zona de conforto, né? Sim, a gente no piloto automático, né? E eu acho que eu concordo com você, Cris. Não acho que, nossa, a gente vai passar a viver, sabe, numa outra sociedade completamente transformada, mas eu tenho muita esperança de que haverá uma mudança importante. Né? Claro que não serão todas as pessoas, porque, como você bem colocou, é necessário que a pessoa queira aproveitar essa oportunidade para fazer as suas reflexões e as suas mudanças, né? E a Sim. mudança é uma questão de atitude, né? Você sabe que eu estava vendo um vídeo esses dias de um rabino, né? Uma amiga minha me indicou e eu achei muito interessante uma coisa que ele falou, né? Falando da interpretação, né, da Torá, e que assim, não importa se você faz a ação
como segunda intenção ou não, sabe? O que importa é você fazer aquela ação que seja boa, né? E aí você cria o hábito, sabe? E eu achei muito interessante. Então é isso, a gente tem que começar a praticar, né? Nas pequenas coisas, a gente reclama tanto do país que a gente vive, né? E todo mundo fala, porque os brasileiros, só que assim, é curioso, porque 100% fala isso como se tivesse fora, mas quem são os brasileiros se não somos nós, né? Né? Então, assim, a gente sempre acha que a gente está acima dos outros, né? E são coisas, inconsistências, né, no nosso modo de ver, porque a gente fala, a democracia é importante, mas quando o outro pensa diferente, você se irrita, né? Você não consegue acolher. Então, assim, eu quero que seja democrático desde que seja como eu penso, né? E do outro lado, né, Cris, uma coisa muito importante, alguns textos que eu tenho lido a esse respeito, né, o Popper, por exemplo, né, que fala muito disso, que é a questão de também, ótimo, a tolerância ela é muito importante na nossa sociedade, mas ela também tem que ter um limite, né? Então, assim, você não pode ser tolerante com os intolerantes, né? Porque senão a sociedade meio que se autodestrói, né? Então a gente tem visto esses acontecimentos aí, por exemplo, nos Estados Unidos, essa coisa lamentável, triste, né, que a gente viu, ainda relativamente as pessoas negras, né? E aí todo mundo, não existe mais racismo, né? E a gente vê que existe sim e ainda é muito forte. E assim, esse tipo de intolerância e de discriminação, a gente não pode ter tolerância com esse tipo de coisa, né? Então, esse contraponto é importante, é complexo, mas a gente tem que virar adulto e aprender a fazer isso, né? A identificar, diferenciar essas zonas aí de atuação, né? Onde você acolhe, sim, o que pensa diferente de você, mesmo que seja muito diferente, mas você não pode acolher uma diferença que exclua o outro, né? Totalmente, eu concordo plenamente contigo e também são várias diferenças que têm que ser aceitas. A gente vê a questão da homofobia, a Sim. questão da violência contra a mulher, a questão da cor, da raça, como tu está falando. Tu agora mesmo questionou essa questão da intolerância de não poder entrar ainda num carro de aplicativo, o cara não, né? Então Uhum. são mudanças pequenas que a gente, como cidadão, consciente dos direitos e dos deveres também, certamente, porque eu sempre falo, a gente tem direito, mas a gente também tem os deveres a fazer. A gente tem que. Eu sempre lembro a frase do Gandhi, que eu assino meus e-mails pessoais, que é você tem que ser a mudança que quer ver no mundo, né? Bem como tu Exato. colocava, 99,100% quando tu vai falar, tu tá incluído, né? A pessoa não é 100%, tu critica ela, mas tu tá dentro também dessa crítica, tu também faz parte quando tu referiu, somos brasileiros, quando se fala da corrupção. E aí, quando tu vai na Uhum. fila e pede para alguém ficar e tu volta depois, ou quando tu põe sei lá, uma cadeira no estacionamento que o outro vai entrar com o carro. Isso também são pequenas ações, não acha, Thaís, que a gente tem Sim, que mudar nessas pequenas ações do dia a dia. exatamente. E a gente tem que lembrar, é aquela velha história do papelzinho de bala na rua, né, Cris? Não é o seu papelzinho, isoladamente, realmente ele não vai fazer diferença. Mas é a soma dos papeizinhos de todo mundo que vai entupir tudo e causar uma enchente. E isso vale para tudo na sociedade, né? E aí, assim, acho que essa questão que você coloca, né, do erro, é, a gente fala da boca para fora muitas vezes, né? Eu sei que eu não sou perfeito, eu sei que eu também erro, né? Só que o que a gente não se dá conta é que você
tá errado quando você está defendendo com toda a convicção, porque você acha que está certo, né? Sim, Se não achasse, você já teria mudado de ideia, concorda? Então, assim, é todo verdade. mundo erra achando que está acertando, né? É. Então, mas tem gente que tem uma arrogância de achar que, assim, não, eu já estudei demais, eu já li demais, e eu tô em outro nível, né? E então, assim, é uma compreensão. Passa, claro, né, que o estudo, a educação ajuda a gente a pensar, a ter esse discernimento, mas não é só isso, né? É preciso desenvolver essa questão ética, né? E eu assisti nessa semana uma palestra incrível, né, do professor Renato Janine Ribeiro, e ele falava dessa questão da ética, né? Que uma coisa, o que diferencia uma sociedade desenvolvida de uma sociedade que não é desenvolvida, né? Não são as leis, porque, Cris, se a gente pegar o Brasil, nós temos uma legislação de fazer inveja a qualquer Alemanha, Suécia, Noruega, sabe? É Só que no verdade. dia a dia isso não está fazendo diferença. Então, o que ele falava que era a diferença da sociedade desenvolvida? É você cumprir aquela regra não pelo medo da consequência que virá, né? Mas sim pela ética, pela consciência de que isso é bom para o coletivo, né? Porque quando você só cumpre pelo medo da consequência, você vai cumprir só às vezes. Então, se não tem guarda, eu não preciso cumprir as regras de trânsito, eu não preciso parar na faixa de É. pedestre, né? E outras coisas, porque você só cumpre quando você tem o medo, né? Uhum. É isso aí mesmo. E falando em medo, sabe o que que me ocorreu agora, tu falando nessa questão do medo, do receio? Uma das coisas é uma provocação que eu tenho, assim, que eu não Uhum. gostaria que acontecesse, talvez seja uma viagem da minha cabeça, mas eu tenho um receio que nessa questão do isolamento social, eu lembro que no início, assim, da pandemia, naquelas 2 primeiras semanas, nessa questão da ética que tu falou, da questão de pensar no outro que a gente está falando, eu lembro que eu fiquei horrorizada com as pessoas que tinham acesso assim melhor à capital, tinham carro, estavam mais Sim, perto do supermercado. Nossa, elas iam assim, pegavam 3, 4 pacotes de papel higiênico, 10 quilos de arroz, sabe? Daí e as outras pessoas queriam chegar depois, sabe? Então, o sim, meu medo é que nesse momento de isolamento, se a gente não cuidar um pouco da nossa cabeça, da nossa questão da solidariedade, de pensar no próximo. Eu tenho medo que a gente crie monstrinhos da individualidade. Eu não sei se isso é uma viagem da minha cabeça, porque eu trabalhando na área social, eu acredito no ser humano, né? Eu me sim, dedico a 20 e tantos anos nessa área e estou nela, escolhi desde a faculdade, porque eu acredito na área social e ambiental. Mas às vezes, quando tu vê uma notícia dessa, te assusta, sabe? Porque tu não sabe quem tá ali do teu lado, né? Às vezes tu não conhece nem a ti mesmo, mas aí tu te choca quando tu vê as pessoas, né, que deviam estar se preocupando mais com quem não tem, né? E às vezes uhum, tu vê que quem não tem ganhou uma cesta básica vai dar metade pro seu vizinho, tu entende? sim, sim. Eu acho, Cris, que assim, você tem razão. A gente falou, né? E acho que toda crise é essa oportunidade de mudança, né? Eu tenho realmente muita esperança de que seja uma mudança para melhor, mas é claro que ela também existe a possibilidade de ser para pior, né? É, eu, como você, eu também sinceramente acredito no ser humano, sabe? Muito. Eu acho que, tirando alguns casos de um pequeno percentual aí de distúrbios psíquicos mesmo, né? De pessoas que são realmente sociopatas, narcisistas, sabe? É, de resto, acho que as pessoas acabam fazendo essas ações mais pela inconsciência, né? E eu tenho procurado estudar, né? Não consegui ainda me aprofundar, mas assim, tenho procurado ler sobre a comunicação não violenta,
né? Porque acho que é um caminho interessante para a gente aprender a descobrir que, no fundo, né, existe uma necessidade lá não atendida que é legítima, né? Só que aí, às vezes, a pessoa ela expressa de uma forma torta, sabe? Seja a expressão verbal ou nessas atitudes que você falou, né? Então, ela fez aquilo porque ela tem medo, né? Porque, veja, que não faz nem muito sentido, né? A pessoa, a gente viu cada caso, né, de estoques assim para sei lá quanto tempo, né? Então, acho que esse trabalho mesmo que a gente precisa fazer. E aí, né, Cris, eu acho também tudo isso também é um pouco de reflexo do desequilíbrio que a gente tem das energias na nossa sociedade feminina e masculina, né? Não quero aqui dizer, eu não acho que as mulheres sejam melhores do que os homens, nem piores, mas são diferentes e acho que são energias que, quando estão equilibradas na sociedade, gera esse equilíbrio também de ação, sabe? Então, acho que assim, a gente precisa tentar construir essa sociedade um pouco mais acolhedora, né? E não só competitiva. É verdade, é bem por aí. Eu compartilho contigo dessa ideia e eu acho que a gente sempre vai acreditar nas pessoas, nos seres humanos, nos animais humanos, que eu acho que eles têm muita humanidade dentro, que é um ser super evoluído, né? Eu tenho gata, Sim. né? No início, ali, eu não sei, eu até falei da minha gata, eu já tive cachorro mais na minha infância, né? Até Uhum. pela a praticidade de sempre trabalhar e coisa, o gato é mais tranquilo, é dentro de casa, tu vai lá, bota a ração, mas ele é uma relação tão legal, né, com os animais e todos os que a gente tem aqui em casa são resgatados, né, que isso é uma outra coisa, né, que as pessoas têm que olhar para essa questão também, né, de eu sou contra assim comprar animal, né? Eu acho que tem tanto bichinho sofrendo na rua e a gente pode ajudar de alguma forma, né? Então, é essa Uhum. crença de pequenas mudanças que realmente vão poder transformar a humanidade para a gente não volte ao normal de antigamente, né? O que a gente menos quer é É, voltar à normalidade, como né? se nada tivesse acontecido, né? Isso. É Meu Deus, verdade. não tem como, né? Porque é uma. A gente está sendo privado de várias coisas, né? Nesse momento também. A gente não pode sair disso como se nada tivesse acontecido. É bem isso. Sim, sim. E acho que assim, o ser humano precisa começar a colocar no planejamento de sociedade, de direito, a felicidade, né? Porque acho que agora está começando um pouquinho, mas a gente viveu muito tempo numa sociedade em que você falar de felicidade, de amor e tal, seria coisa meio, sabe, tipo, o que é isso, né? Alguém ia rir, ridicularizar, né? Como que direito Aham. vai tratar de felicidade, né? Sim, e tem que tratar sim, né? Porque eu acredito que quando as pessoas estão felizes, né, elas têm naturalmente essa postura de não prejudicar o outro, né? De ser mais gentil, né? Mais acolhedora com o outro, sabe? E as pessoas têm confundido muito felicidade com sei lá, com prazer, né? Com satisfação de Sim. um desejo específico, né? E não que não devam buscar, né? Eu acho que todo mundo gosta, né, de ter os seus prazeres na vida, né? Isso nos traz aquelas alegrias momentâneas, mas Sim. isso não é felicidade, né? É. É Né? verdade. Olha, assunto para uma outra pauta, Thaís. Se Tu sabe que deixar, eu a tô gente vai olhando até ali. madrugada, né, Cris? A gente vai até a madrugada. Se não fosse o Instagram bloquear a gente, na live da semana passada eu encerrei, eu acho que faltando, sei lá, 40 segundos, e eu sempre fecho depois falando. Menino, o troço desligou, eu falando na metade, deixa eu Ai, compartilhar gente. isso. Graças a Deus que salvou a live ainda. Eu digo, meu Deus, não posso perder. Então, assim, a nossa tá quase, né, finalizando Tá. ali.
Não sei se a gente conseguiu falar, porque é um papo tão gostoso e um assunto vai puxando o outro, mas se tiver alguma coisa que tu ainda queira falar, depois eu posso dar o endereço aqui direitinho do Instituto. Tu quer falar mais alguma Sim. outra questão? Ah, não, Cris, eu queria só agradecer mesmo mais uma vez, né? Convidar todo mundo também a conhecer, né? Nesse momento tem que ser virtualmente o Instituto Magnus, Sim. mas depois, né? Isso vai passar e aí fazer uma visita presencial, que é um lugar incrível também para conhecer. E isso, né? A gente aprender a parar um pouco antes das nossas reações e procurar entender que por mais diferentes que sejam as opiniões, né, das outras pessoas, tentar reconhecer qual é a necessidade legítima, a preocupação dessa pessoa quando ela defende uma outra posição, né? E por fim, o que eu falei, também não ser tolerante com os intolerantes, né? Porque eu vejo também muitas omissões da nossa parte enquanto sociedade, sabe? Ah, isso não é comigo, né? Tem alguém lá passando por uma situação de discriminação e a pessoa, eu não vou me meter em confusão, e aqui isso não é comigo, né? E é com você sim, é comigo, é com todo mundo, porque isso vai adoecendo a nossa sociedade, né? É bem isso aí. Que legal, Thaís. Uma delícia conversar contigo. Também Adorei esse adorei. papo. A gente vai marcar numa outra oportunidade. Adorei ver a Sophie, que eu não conheci pessoalmente, mas agora virtualmente. Sim, Que legal, muito querida. Quando tudo isso passar, fica o convite para tu passar umas férias aqui em Garopaba com a gente. nossa, que maravilha! Vai ser um prazer. A Sofia vai amar. Ela ama a A Sophie vai praia. amar. Isso, vai amar qualquer na praia. Ai, ótimo, combinado, Cris. Tá, querida, eu vou passar aqui o site é institutomagnus.org para quem quiser conhecer o Instituto Magnus Cão Guia. Agora, como a Thaís falou, a visita é só virtual e depois fica o convite para vocês conhecerem essa mega estrutura aí que faz toda a diferença na vida das pessoas que recebem esses cães guia treinados lá no Instituto. Thaís, te desejo aí um final de semana bacana para ti, para a Sofia, nas aventuras aí, às vezes Obrigada. vão sair para se exercitar ou para fazer alguma compra. E aí a gente vai se falar numa outra oportunidade, tá bom, querida? Combinado, Cris. Muito obrigada e um grande beijo para você e para todo mundo que está aí assistindo a nossa live. Ah, tá. Lembrando que a live fica daqui a pouco, ela vai para o Instagram, para o nosso Facebook e para o YouTube. Até o final da noite vai estar tudo lá para quem não acompanhar, pegou na metade, enfim, vai poder ter essa oportunidade de assistir o nosso bate-papo, tá bom? Fica com Deus. Bacana. Grande beijo no teu coração e da sua Beijo. beijo, querida. Tchau. Fica com Deus. Olha aí, que coisa querida, né, gente? Ela é uma querida mesmo. Quem não acompanhou toda a live, ela vai estar disponível daqui a pouquinho aí no Instagram, também no Facebook e no YouTube do Visão Social. Então, semana que vem a gente vai estar aqui de novo nesse bate-canal e amanhã a gente vai fazer uma live super especial com o CEBEDS sobre o meio ambiente, o Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável. A gente vai fazer essa live, então, amanhã, às 17 horas, em homenagem ao Dia do Meio Ambiente, Dia Internacional, Dia Mundial do Meio Ambiente, que deveria ser todos os dias, né? Então, eu desejo para vocês, acompanhem a gente amanhã, quem puder. Quem não puder, que tenha um ótimo final de semana, que pense bem que amanhã é o nosso dia do meio ambiente e tenha assim ações diárias, cotidianas, para fazer a diferença nesse ambiente que a gente vive, que a gente depende dele. E a gente viu agora as respostas, né? Que o ambiente passou aí, a natureza nos deu recados, né? Que realmente a ação do homem está prejudicando e a ausência do homem trouxe
espécies, limpezas, enfim. Fiquem com Deus e quem puder acompanhar amanhã a gente se encontra. Fiquem com Deus. Até mais.